Alô, alô, salve, salve amigos da TV, sou o Nick, da TV 247, da TVT, dos Diário do Centro do Mundo, do Blog da Cidadania, do Nocaute, Carta Capital, salve, salve todo mundo, bom dia, bem-vindos ao primeiro programa deste sábado, 22 de junho de 2019, diretamente do Parque Maravilhoso, onde está um pouco frio, como vocês estão vendo, casaco e cachecol, porque está muito frio. Já tenho aqui o jornal de hoje, os principais jornais do país. Marina Del Monte, bom dia, Marina Del Monte. De onde você está, Marina Del Monte? Folha, Globo, Estadão e hoje a Isto É, que tem essa manchete, Silvia Mirro, a respeito do movimento de Snowden, no caso do Intercept. Não é? Uma coisa mais ou menos óbvia, até eu tinha falado, quando eu vi que as interceptações, Marina Del Monte, São Caetano do Sul, Viva o ABC, Yara Gasperati from Massachusetts. Hello, Massachusetts. Quando foi dito, foi revelado que os vazamentos foram feitos de mensagens trocadas pelo Telegram. Isabela Ferro, bom dia. Telegram é russo, é o WhatsApp russo, né? Walter Kleber de Pernambuco, PF tenta achar um bode expiatório, é a opinião do pernambucano. Mas é o seguinte, Maitê de Guaratinguetá, bom dia também para você, bom dia a todos. Então é óbvio, o Snowden está asilado na Rússia, o Telegram é o WhatsApp russo, foi criado por dois irmãos russos, dois bilionários russos, que também criaram Facebook russo, que eu não sei falar o nome, e o Telegram justamente foi criado em 2013, né, que foi quando Hélio Nunes, estamos juntos. Foi criado em 2013, que foi quando Snowden vazou aqueles documentos, né, que mostraram que Obama estava grampeando todo mundo, né, o caso da NSA, e quem publicou foi o The Guardian, onde trabalhava Glenn Greenwald. E aí houve, claro, o Glenn e Snowden se tornaram amigos. Então, para mim era uma coisa evidente. Yara Gasperati acha que ligar o Telegram com hacker russo de diversionismo. Claro, cada um tem a sua opinião, mas a gente tem que formar opinião fundamentada em alguma coisa, em fatos, porque uma opinião que simplesmente desqualifica, não sei se leva depois a conclusões corretas, mas cada um tem a sua cabeça para pensar, né? Essa matéria da Isto É, que fala no envolvimento, que fala que a Polícia Federal está seguindo essa pista, de que tem o Snowden na jogada, o Pepe Escobar já desmascarou essa farsa. Bom, cada um tem as suas fontes, né? O Pepe Escobar deve ter as fontes dele, não sei quais são, e tem a opinião dele. Se você quiser acreditar nessas fontes, tudo bem. Mas há outras também. Enfim, é um mistério, é um livro de espionagem, espionagem, tá certo? Quem vazou? Alguém vazou, tá certo? Então,
Tem gente assim que repudia o próprio fato de ser um hacker, né? Tem gente que repudia. Mas hacker é a tese do Moro. Mas, meu Deus, o Snowden é um hacker, não é? Quer dizer, chame como quiser. Alguém, né? Alguém levou os documentos ao Glenn Greenwald, certo? Quer chamar de hacker, quer chamar de interceptador, quer chamar de qualquer coisa, mas alguém obteve essas mensagens que não são documentos oficiais, essa é a diferença. O que o Snowden vazou em 2013 foram documentos do governo americano, por isso que ele foi perseguido, aí que não é espionagem, ele trabalhava na NSA e vazou os documentos que ele manipulava. Eram documentos do Estado. Dessa vez não são documentos do Estado. São mensagens trocadas entre duas autoridades do Estado, mas mensagens privadas. Então, não foram vazados documentos. Alguém vazou, tá certo? Vocês concordam? Não foi o Glenn que vazou, ele é o jornalista, ele recebeu de alguém. Esse alguém é um hacker, é uma pessoa que vazou. Não é uma pessoa para vazar a quantidade de documentos que o Glenn obteve, né? Segundo ele, é o maior vazamento desde os documentos de 2013. Então, são milhares de documentos, tá certo? Quem poderia vazar essa quantidade de documentos? Algum procurador? Um procurador vai vazar 200 mil documentos? Não faz muito sentido, entende? Mas, mesmo que seja um procurador, ele é um vazador. Ele é um hacker. Então, as pessoas se recusam, às vezes, a aceitar algumas palavras. Tem alguns tabus, né? Se o procurador vazou, ele é o hacker, certo? Alguém vazou, seja procurador, seja, né? Agora, essa pista que a Polícia Federal está seguindo, segundo a Isto É, está aqui na Isto É, se a Isto É estiver mentindo, vai ser desmascarada, né? Mas desqualificar a princípio, tem gente que nem leva em conta porque já desqualifica de saída, já que é uma tese do Moro, do governo, então as pessoas desqualificam, né? Mas alguém vazou, tá certo? O que diz essa matéria da Isto É? A matéria da Isto É diz que a Polícia Federal, uma das pistas que a Polícia Federal está seguindo, diz respeito ao Snowden. Segundo essa matéria, o Snowden conheceu os irmãos donos do Telegram em 2013 e até foi convidado para trabalhar no Telegram. Então, e isso é confirmado também em matéria da BBC Brasil. Se alguém acha que a Isto É não é confiável, a BBC Brasil diz a mesma coisa. A BBC Brasil não diz que a Polícia Federal está seguindo essa pista, mas diz que há relações próximas entre o Telegram e o Snowden. E os irmãos donos do Telegram foram banidos da Rússia, foram banidos por Putin, né? E moram em Dubai. E há relações entre o Snowden e os irmãos Pavel. O sobrenome deles é Pavel. Diz também a matéria da Isto É, daqui a pouco eu vou detalhar para vocês, já que comprei a Isto É, agora eu vou mostrar, né? Deixa eu ver quanto custa. R$17.
A BBC Brasil também diz que há relações entre Snowden e o Telegram. Então é uma pista óbvia. É tão óbvia que eu também cogitei. É claro, é óbvio, Telegram é russo, Snowden está na Rússia, Snowden é amigo do Glenn. Se não foi Snowden, é alguém com a capacidade do Snowden, com o status do Snowden, que não é qualquer um que vaza um conjunto de mensagens como esse, que o Glenn diz ter 200 mil documentos, sabe-se lá, 100 mil documentos, é uma coisa assim, não dá nem... Pensa num número, pensa em 1000 documentos. Pensa em 1000 documentos. Aí, como é que você vai analisar, ler 1000 documentos? Agora, você multiplica isso por 200. Quantas pessoas são necessárias só para ficar ali no computador olhando? Deixa eu ver, isso aqui, aqui não tem nada de importante, aqui tem, aqui... Né? Então, é uma quantidade muito grande de documentos. Só alguém muito... um gênio da computação, enfim, como Snowden é. Como é que é? Fazendo essa afirmação, não entendi a minha desonestidade. Olha, já sou... É impressionante, né? Como as pessoas já... alguém aí me chamou de desonesto porque eu fiz a ligação Telegram-Rússia. Não, por favor, me explique qual foi a minha desonestidade. Não estou entendendo. O Telegram foi criado por 2 russos, 2 bilionários russos, os irmãos Pavel. E o Telegram foi banido da Rússia. O que eu falei de desonesto? Como é? Não seja desonesto fazendo essa afirmação. Telegram, Rússia. Bom, minha cara Yara Gasperati, me explique, por favor, por que você está me falando de desonesto. Aonde que você viu desonestidade? Não está correto que o Telegram é russo, que o Telegram dos irmãos Pavel, que Snowden está na Rússia. Você disse que o Telegram é russo. Telegram, Rússia. Yara Gasper, eu fui desonesto dizendo que o Telegram é russo. Ué, o Telegram foi criado por 2 russos e não é russo? Não estou entendendo. Ela quer que você diferencie Telegram, Rússia. Bom, realmente não estou entendendo. O Telegram foi criado por 2 irmãos russos. Então, qual é a desonestidade? Bom, eu não vou ficar aqui discutindo o nada. Bom, vamos então aos jornais de hoje. Este é o Globo. Olhem que foto, a foto da capa do Globo. É uma tartaruga que ganhou rodinhas. Jabutis trazidos de Cuiabá no mês passado devem ser colocados na Floresta da Tijuca em julho, como parte do projeto Refauna, que enfrenta a síndrome da floresta vazia e reintroduz animais nas matas. Ah não, essa não tem rodinhas, é que eu vi uma tartaruga com rodinhas. Não, esses são jabutis com perninhas, sem rodinhas. O Globo diz aqui, Michelle Bachelet, alta comissária da ONU, se reuniu com Maduro e Guaidó e estuda missão permanente na Venezuela. Olá, bom dia, são os amigos aqui. O Telegram foi criado pelos irmãos russos Pavel, que moram em Dubai e são banidos na Rússia. É nesse sentido que o Telegram é russo, foi inventado por russos. Certo? Então não há ligação com o ataque russo como tentam emplacar. Mas eu não estou falando de ataque cibernético russo, Yara Gasperati. Você ouviu eu falar nisso? Que é um ataque cibernético russo?
Não falei nem disse. O que eu disse é que o Telegram é russo por ter sido criado por dois russos que estão fora da Rússia, mas eles também são donos do Facebook russo. Cidadãos russos criam o Telegram. Logo, o Telegram é russo, não do Estado russo. Se você entendeu assim, peço desculpas, mas eu também não disse isso. Ele não é do Estado russo. O Telegram é de dois irmãos russos que têm ligações com Edward Snowden. Certo? Edward Snowden tem ligações com Glenn Greenwald. Então não vejo por que não se possa seguir essa pista. É uma das pistas. Se o Glenn Greenwald não diz a fonte, nem vai dizer, e tem todo direito de ocultar a sua fonte, então não se pode desqualificar uma linha de investigação. Pode ser até incorreta, pode ser uma bobagem, é óbvio, mas quem lê romance policial sabe que às vezes as soluções são óbvias, às vezes não são. Crise e alta nas passagens aéreas levam passageiros de volta aos ônibus. Vocês lembram do tempo do Lula, quando todo mundo viajava de avião e havia aquela coisa, né? Algumas madames que ficavam indignadas porque tinha pobre nos aeroportos. Ó, agora até as madames estão viajando de ônibus. Bolsonaro retoma modelo de gestão Temer no Palácio. Voltamos ao que era feito em governo anterior, disse ele, na página 4. Vamos ver o que é isso. Sem Neymar, pressão recai sobre Coutinho. O Brasil joga hoje com o Peru, às 4 horas, em busca da classificação em primeiro lugar. E o Tite está balançando. Quem cai primeiro, o Tite ou o Moro? Merval Pereira escreve: lei permite várias leituras do caso Moro. Claro que o caso Moro é o que domina as manchetes dos jornais, seja editoriais, sejam colunistas. Ônibus avança sobre avião. O problema não está no Snowden, está na justiça, claro. Não, é evidente, o grande problema é o seguinte: o Moro e o governo colocaram em dúvida, certo? Eu não tenho dúvida nenhuma, claro que não há dúvida nenhuma que é verdade. Porém, quando o Moro colocou a dúvida, a opinião pública também está dividida. E esse é o álibi dele. Então, para chegar à verdade, tem que destruir o álibi dele, tá certo? Destruir o álibi dele é uma prova definitiva de que é verdade, é um carimbo. O Snowden não quer dizer, nem vai dizer a fonte dele. Tem todo direito, é protegido pela Constituição. Então, a dúvida permanece na opinião pública. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que são verdadeiros. É impossível alguém inventar aquilo. Impossível. Mas a opinião pública está dividida e a opinião pública só não estará dividida, só vai constatar que realmente aquelas mensagens são autênticas quando houver algum carimbo. Da onde vai vir esse carimbo, se não vem do Glenn? Da Polícia Federal, que está investigando. Merval Pereira, leis para todos os gostos. Esse debate que se desenrola sobre os diálogos entre Moro não parece ter o poder de levar a uma decisão drástica do STF sobre a nulidade da condenação do ex-presidente Lula, principalmente porque as supostas provas levantadas pelo site Intercept são flagrantemente ilegais. Bom, o Watergate também eram provas ilegais.
o Snowden também, são provas ilegais que mostram a verdade. Só assim dá para mostrar o que está acontecendo. Só assim soubemos que Obama grampeava Dilma Rousseff, grampeava Angela Merkel, grampeava cidadãos americanos aos milhares e aos milhões a pretexto de segurança nacional. Também foram provas ilegais, mas são provas ilegais, porém, que trouxeram à tona verdades que estavam escondidas. Então, o que vale mais? Alegar uma ilegalidade, né? Você mostrou o assassino por meio de uma prova ilegal. Então você não vai condenar o assassino porque a prova foi obtida de forma ilegal? Mas, sobretudo, ficou claro que não é possível definir como transgressão às normas legais as conversas entre Moro e Dallagnol, muito devido às incongruências de nossa legislação. Ora, Merval Pereira, está definido no artigo 254. A orientação uma das partes leva à anulação. Merval Pereira. Vamos ver aqui. A conta de Moro, Marcelo Trindade no Globo. Em novembro de 2018, publiquei aqui um artigo, A Escolha de Moro, declarando minha admiração por Sérgio Moro, mas lamentando que tivesse aceito ser ministro da Justiça. A adesão ao governo poderia afetar a percepção de sua imparcialidade como juiz que condenara Lula, eu dizia. Quer dizer, o Marcelo Trindade, não eu, certo? Apanhei a beça nas redes sociais. Agora que a conta política chegou, ver Moro ser por vezes evasivo e retórico, como as testemunhas que nos acostumamos a vê-lo interrogar, mostra que não valia a pena expor a Lava Jato. É compreensível que o risco para a integridade dos processos que julgou impeça o ministro de refletir pública e abertamente sobre os fatos, mas a sociedade tem o dever de fazê-lo. A relação próxima entre o juiz e os procuradores não é novidade. A dedicação de Moro à operação sempre gerou críticas de um lado, pelo risco à imparcialidade, e elogios do outro, pelo aumento da eficiência dos lentos processos penais. É discutível que tenha havido influência ou trânsito indevido de informação do juiz para os procuradores, mas o risco de que as coisas piorem e os casos julgados por Moro venham a ser afetados é inegável. Mas o caso afetado é o caso do Lula. O que a Intercept mostrou até agora é a parcialidade do Moro no julgamento do Lula. Mostra como ele ajudou uma das partes, orientou. Isso é proibido no Código de Processo Penal. Troca-troca palaciano, olha um título aqui. Troca-troca palaciano, em tempos de Bolsonaro. Troca-troca palaciano sugere outras coisas. Policial na Secretaria-Geral, pois é, ex-PM na Secretaria-Geral da Presidência. Funcionário dos Bolsonaro, assim como Queiroz. Jair Bolsonaro concluiu uma profunda mudança na estrutura de funcionamento do Palácio do Planalto com a nomeação ontem de Jorge Oliveira para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em 9 dias,
O presidente trocou 2 ministros do Planalto, mudou a articulação política de mãos e alterou ainda a pasta responsável pela subchefia para assuntos jurídicos, responsável por revisar todos os atos legais do governo. O presidente afirmou que as alterações, em especial na articulação política, ocorreram porque o modelo montado no início do governo não funcionou. O Planalto tem sofrido seguidas derrotas no Congresso e novos reveses estão a caminho na próxima semana, como a possibilidade de a Câmara seguir o Senado e derrubar de forma definitiva o decreto das armas. Ainda bem. Ontem, Bolsonaro destacou que retoma agora o formato de funcionamento do Palácio do Planalto da administração Michel Temer, em que a pasta da Secretaria de Governo cuidava da articulação política e a Casa Civil focava na gestão interna do governo. Depois que a gente faz as coisas, a gente plota. Plota? Compreende, entre parênteses, que podia ter feito melhor ou não ter cometido aquele erro. Quando nós montamos aqui, no primeiro momento, por inexperiência nossa, tivemos algumas mudanças nas funções de cada um que não deram certo. Então, em grande parte, retornamos ao que era feito em governo anterior. Antes de tomar posse no Planalto, diz aqui matéria de Gustavo Maia no Globo, Jair Bolsonaro ouviu um conselho do presidente do STF, Dias Toffoli. O escolhido para comandar a subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil deveria ser alguém de sua estrita confiança. Toffoli dando conselho para Bolsonaro. Estranho, esquisito, né? O ministro explicou que a função exercida por ele no governo Lula exigiria encontros praticamente diários, além da responsabilidade de verificar a legalidade de todos os seus atos. Advogado e major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Oliveira era o chefe de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que dividia as salas com o pai na Câmara. Meses antes, Jorge Oliveira perdera o pai, capitão do Exército, vítima de infarto. Bolsonaro, por sua vez, lamentou a morte. A escolha pareceu óbvia e Oliveira recebeu a incumbência de gerir a SAGE, sob comando de Onyx Lorenzoni. O cargo, por si só, é um dos mais importantes do Planalto. Além de Toffoli, já foi ocupado por Gilmar Mendes no governo Fernando Henrique. Mas quando o major ganhou no mês passado uma sala no 3º andar do prédio, o mesmo do gabinete presidencial, a mudança foi vista internamente como um sinal inédito de prestígio para a função e da proximidade dele com Bolsonaro, que costuma lhe fazer elogios públicos.